O dia em que tudo se despedaçou começou com um murmúrio abafado da normalidade, suave e confortável. Eu era Marques, um homem definido por rotinas, por estabilidade. O sol da manhã lançava faixas douradas sobre a bancada da cozinha enquanto eu saboreava meu café, os olhos percorrendo os e-mails no meu tablet. Lucy, minha esposa há quase uma década, já tinha saído para sua corrida matinal. Uma imagem de fitness, com seu longo cabelo loiro e um brilho escandinavo que a tornava a inveja dos nossos amigos. Trabalhávamos na mesma empresa de marketing, um arranjo que alguns casais poderiam achar sufocante, mas que nós dominamos ao longo dos anos. Eu liderava o departamento de TI, enquanto Lucy brilhava como embaixadora de clientes. Seu título era ao mesmo tempo vago e vagamente glamouroso. Tudo em nossas vidas era estruturado, sincronizado. 2 filhos, Emma e Daniel, manhãs preenchidas com o barulho do café da manhã e o caos de mochilas e sapatos. Fins de semana passados entre jogos de futebol e churrascos em família. No entanto, este fim de semana era diferente. Uma oportunidade rara, segundo o CEO da nossa empresa, Jack Edwards, que o chamou de a viagem de uma vida. Um longo fim de semana em uma ilha privada de propriedade de William Felovis, nosso cliente mais valioso, cuja empresa tinha o poder de mudar nossos números trimestrais sozinho. William era um homem cujo nome era sussurrado com reverência, sua fortuna tão vasta quanto discreta. Eu nunca o conheci, mas Lúcio mencionara de passagem. Sempre com aquela distância profissional até recentemente. William tem padrões tão altos, ela dissera uma noite, com um copo de vinho branco na mão, um sorriso brincando em seus lábios. Tudo com ele é sobre qualidade. Eu a olhei, algo desconfortável se agitando em meu peito. Mas ela pegou meu olhar e riu. Você não está com ciúmes de um cliente, está? Eu não estava. Não então. A manhã da nossa partida estava elétrica com antecipação. Emma e Daniel acenavam para nós da entrada, seus avós tentando convencê-los a prometerem comida não saudável e horários de dormir tardios. Eu os beijei, o cheiro familiar dos cabelos aquecidos pelo sol me ancorando. O avião particular era uma elegante manifestação de luxo. Assentos de couro branco e detalhes polidos, o zumbido dos motores abaixo de nós como o ronronar de um gato. Lucy estava radiante, conversando facilmente com Jack e os outros diretores. Enquanto voávamos sobre um mar que se desenrolava como safira líquida, ela apertou minha mão e sussurrou: "Isso não é incrível?" Seus olhos azuis brilhavam de excitação, e eu acenei, a sensação de desconforto esquecida por um momento. A ilha apareceu no horizonte como uma miragem, praias em forma de meia-lua de areia branca ofuscante acariciadas por palmeiras esmeralda, a propriedade em si recuada com uma grandiosidade que sugeria dinheiro antigo. William nos encontrou no cais, bronzeado e em forma, com cabelos salpicados de prata que brilhavam sob a luz do sol. Ele era cortês, seu aperto de mão firme ao nos receber. A forma como o sorriso de Lucy se alargou com sua saudação chamou minha atenção, mas eu deixei passar. Era o calor de um anfitrião encontrando um rosto familiar, nada mais. A tarde derretia-se com facilidade. Bebidas à beira da piscina, risadas borbulhando enquanto as pessoas saíam de suas cascas corporativas. Eu me vi conversando com um dos diretores, um pai que compartilhava histórias das travessuras rebeldes de sua filha adolescente. Mas eu mantive um olho em Lucy. Ela se movia pela reunião com uma graça ensaiada, conversando aqui, uma risada ali. E os olhos de William a encontravam mais vezes do que não. O jantar naquela noite foi realizado na varanda, a canção de ninar do oceano harmonizando com o tilintar de copos e talheres. Velas tremeluziam, lançando sombras que dançavam nos traços esculpidos de William enquanto ele nos dirigia a palavra. A novos começos e parcerias frutíferas, ele brindou, seu olhar demorando em Lucy. O lampejo de desconforto retornou, mais agudo desta vez. Após o jantar, eu me desculpei para passear pela praia, amarelambendo meus pés enquanto as estrelas piscavam. O ar estava fresco, tingido com o cheiro de sal e um leve traço de flores. Ouvi passos atrás de mim e me virei para ver Lucy se aproximando, uma silhueta delineada contra o brilho da propriedade. Ela ficou ao meu lado, quieta, e por um momento observamos a lua pintar um caminho prateado sobre o mar. Este lugar não é algo, ela disse suavemente. É,
respondi. Minha voz carregava uma pergunta, não dita, mas palpável. Lucy olhou para mim, seu sorriso vacilando. O que há de errado, Mark? Nada, menti. A verdade estava pesada em minha língua, a suspeita se enrolando em meu estômago, coilhada e pronta. Mas eu a engoli, dizendo a mim mesmo que não era nada. Apenas nervos, apenas o cenário desconhecido, apenas a atenção de William à minha esposa que fervia no fundo como uma chama baixa. O dia seguinte foi um borrão de atividades snorkeling em águas claras onde peixes brilhavam como confete, horas preguiçosas ao sol, risadas subindo como a maré. Lucy estava em seu elemento, radiante e despreocupada. Eu queria alcançá-la, puxá-la para perto e lembrar a mim mesmo que esta era a minha vida, meu casamento. Mas havia sempre uma conversa, um momento que escorregava entre nós. À medida que a noite se aprofundava, William se aproximou com um convite. Junte-se a mim no meu escritório, Mark, ele disse, a voz suave e autoritária. Lucy estava ao meu lado, os olhos pulando entre nós. É sobre um novo projeto no qual eu gostaria da sua opinião, ele continuou, nos conduzindo a uma sala adornada com madeira escura e livros antigos que sussurravam sobre gerações de poder. Ele gesticulou para que nos sentássemos, então fixou Lucy com um olhar que fez minha pele arrepiar. Eu gostei de trabalhar com você nos últimos meses, disse ele, um leve indício de algo mais em seu tom. Meu coração começou a pulsar, seu batimento constante quebrado pela incerteza. E então, como se estivesse discutindo o clima, William apresentou sua proposta. O ar parecia engrossar, o silêncio de Lucy pressionando na sala. Minha mente girou, agarrando-se ao sentido do que eu estava ouvindo, mas encontrou apenas fragmentos de descrença. Os olhos de Lucy encontraram os meus, amplos com algo que parecia culpa. Ela falou, a voz mal acima de um sussurro. Mark, acho que deveríamos considerar isso. O tempo parou. Meu mundo se reduziu ao suave som das ondas além da janela e à profunda realização de que minha vida estava prestes a se abrir em fraturas. A sala caiu em silêncio, o peso pesado da expectativa pressionando como um grampo. A proposta de William pairava no ar, absurda e impossível, mas tão tangível quanto a madeira polida da mesa de seu escritório. Eu me sentia como se estivesse debaixo d'água, cada som abafado, exceto pelo pulsar do meu coração. Os olhos de Lucy, cheios de uma mistura de desculpa e desafio, encontraram os meus. Ela esperava que eu falasse, como se eu pudesse, de alguma forma, fazer sentido da situação surreal. Considerar, eu repeti, minha voz plana, não traindo a turbulência que fervilhava dentro de mim. A afirmação era vazia, dita apenas para ganhar tempo, para processar. Sim, ela sussurrou, quase inaudível, como se falar mais alto pudesse torná-la mais real. Seus dedos tremiam enquanto ela afastava uma mecha de cabelo loiro. Mark, não é o que você está pensando. A expressão de William mudou, o sorriso ainda no lugar, mas endurecido nas bordas, como se ele estivesse acostumado a ser acomodado, a ter seus caprichos satisfeitos. Ele se recostou na cadeira, as mãos dobradas cuidadosamente, esperando. A pose casual de um homem que sabia que tinha a vantagem. O que exatamente é isso? Eu perguntei, virando meu olhar para ele, sentindo um impulso súbito e imprudente de quebrar a calma da sala. Algum tipo de jogo? Não é um jogo, William respondeu, sua voz suave, paciente. Ele gesticulou para Lucy. Estou simplesmente propondo uma oportunidade suma que poderia beneficiar a todos nós. Eu ri, um riso curto e sem humor. O som parecia estranho no silêncio carregado. Lucy estremeceu com o som, e eu vi uma fissura em sua composição cuidadosamente mantida. A raiva surgiu, aguda e quente, não apenas por William sugerir tal coisa, mas por Lucy estar ali, sem gritar contra ele. Devemos ir, eu disse abruptamente, meu tom não deixando espaço para discussão. Eu me levantei, as pernas da cadeira arrastando-se contra o chão como um fósforo riscado em palha seca. Lucy não se moveu a princípio, dividida entre mim e o homem do outro lado da sala. O sorriso de William vacilou por uma fração de segundo antes de ele se recuperar, uma leve inclinação de cabeça dando a impressão de uma concessão magnânima. Pense sobre isso, Mark, ele disse enquanto chegávamos à porta. Esta é uma escolha, não um ultimato.
Eu não respondi, não olhei para trás enquanto conduzia Lucy para fora daquela sala sufocante e para o ar fresco da noite. Os sons do oceano sussurravam além dos jardins bem cuidados, um lembrete do paraíso que de repente se tornará hostil. Caminhamos em silêncio até que a propriedade ficou para trás, e o ritmo do choque das ondas se tornou o único som entre nós. Eu parei, virando-me para enfrentá-la. A lua pintava suas feições de prata, destacando a tensão gravada em sua testa. Explique, eu disse, a única palavra tensa, controlada. A boca de Lucy se abriu e fechou enquanto ela procurava as palavras certas. Marque, e complicado. Então simplifique, eu respondi, a raiva que eu tentava controlar ressurgindo, a coleira escorregando. Ela cruzou os braços, mais por conforto do que por desafio, e olhou para a água como se ela pudesse oferecer uma resposta. Não se trata de você, ela finalmente disse. Trata-se de opções. Controle. William representa algo, uma oportunidade que eu não estava pronta para, mas que me senti atraída a explorar. Quando ele fez essa sugestão, não foi do nada. Uma oportunidade, eu ecoei, a descrença escorrendo de minha voz. Lucy, isso não é uma oportunidade, e isso é uma traição. Você está considerando transformar nosso casamento em alguma negociação distorcida. Não é assim, ela disse, o tremor em sua voz atraindo. Eu não sabia que ele faria isso esta noite. Mas eu estaria mentindo se dissesse que não tinha pensado nisso, mesmo que apenas de passagem. Ela hesitou, então encontrou meus olhos com um desafio que parecia novo e áspero. Mark, essa vida que temos é previsível, é confortável. Mas às vezes, sinto como se estivesse sufocando nela. Eu recuei como se tivesse levado um golpe. As palavras cortaram fundo, mais fundo do que a absurda proposta de William, porque estavam enraizadas em uma verdade que eu não esperava. A Lucy que eu conhecia sempre foi brilhante, radiante em seu conforto com nosso mundo compartilhado. Esse vislumbre de sua insatisfação, de um desejo que eu não sabia que existia, me deixou atordoado. Eu não sabia, eu admiti, a raiva diminuindo, deixando para trás algo mais frio, mais pesado. Porque eu não queria que você soubesse, ela respondeu. Sua voz agora era firme, mais firme do que a minha. Eu tentei manter isso para mim, lidar com isso sem abalar a fundação que construímos. Mas isso não é mais suficiente. Eu não sei o que eu preciso, mas sei que é mais do que isso. O peso de sua confissão se instalou sobre mim. Não era William, não realmente. Era o que ele representava, um catalisador para algo que ela não conseguia nem nomear. A raiva retornou, mas agora estava misturada com uma impotência que parecia pior. E agora, eu perguntei, minha voz áspera, desgastada nas bordas. Você aceita a proposta dele? Eu finjo que isso nunca aconteceu. Lucy deu um passo mais perto, alcançando minha mão. Seu toque era familiar, quente, mas parecia distante. Eu não sei, Mark. Mas eu não quero jogar isso fora. Não sem tentar descobrir se há um caminho a seguir para nós dois. Eu puxei minha mão para trás, a perda do contato imediata e aguda. Eu não posso fazer isso, Lucy. Não esta noite. Ela assentiu, lágrimas se acumulando, mas não derramadas. Nós ficamos ali, duas sombras sob um céu cheio de estrelas indiferentes, o ritmo do oceano sendo a única coisa estável entre nós. Quando eu me virei e caminhei de volta em direção à propriedade, deixando-a parada sozinha, eu sabia que o que quer que viesse a seguir nos mudaria para sempre. O conforto de antes havia desaparecido, despojado pela quieta realização de que a pessoa em quem eu mais confiava tinha desejos que eu não compreendia e não podia ignorar. O sol da manhã pintava a ilha em tons de laranja e dourado, um contraste nítido com a tempestade que se agitou dentro de mim. O sono havia sido esquivo, interrompido por acessos de replay dos eventos da noite anterior. A voz calma de William, a defesa hesitante de Lucy, cada palavra esculpida na minha memória como as ranhuras de um disco que não parava de girar. O café da manhã foi servido na área de refeições principal, um espaço opulento que se abria para uma vista panorâmica do oceano. A variedade era luxuosa: frutas frescas, croissants, pratos de embutidos e queijos.
Mas o pensamento de comer fazia meu estômago se revirar. Eu me sentei sozinho em uma das mesas menores perto da borda da varanda, observando as ondas quebrarem e recuarem, como se tentassem lavar os eventos da noite anterior. Mark? A voz de Jack Edwards interrompeu minha devaneio. Ele era um homem grande, com uma risada estrondosa e uma reputação por manter o moral do escritório alto, mas hoje sua expressão estava pensativa. Posso me juntar a você? Ele perguntou, já puxando uma cadeira. Eu gesticulei para o assento à minha frente. Claro, Jack. Ele se acomodou, inclinando-se para a frente sobre os cotovelos. Você parece um pouco fora do normal hoje. Tudo bem. A pergunta, inocente como era, ameaçava me abrir em duas. Forcei um sorriso que parecia frágil. Não dormi bem, só isso. O ar da ilha, eu acho. Ele acenou com a cabeça, os olhos vasculhando os meus como se percebesse a mentira, mas escolhesse não pressionar. Lugares novos podem fazer isso. Espero que você consiga se livrar disso antes de começarmos as atividades do dia. William está organizando uma visita aos terrenos da propriedade mais tarde. Você e Lucy vêm? A menção do nome de Lucy fez minha mandíbula se tensionar. Eu ainda não a tinha visto esta manhã, e não tinha certeza se queria. Vamos ver, eu disse, tomando um gole do meu café para evitar mais conversa. A testa de Jack se franziu, mas antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, o próprio homem William Felovis apareceu na área de refeições, vestido de maneira casual, mas impecável, em uma camisa branca e calças de linho. Sua presença chamava a atenção da sala enquanto ele se movia com facilidade ensaiada, trocando acenos educados e cumprimentos murmurados. Nossos olhares se encontraram por uma fração de segundo. Seu sorriso mal vacilou enquanto ele levantava a mão em um gesto sutil de reconhecimento. Meus dedos coçavam, a vontade de transformar minha xícara de café em um projétil borbulhando e depois se dissipando sob o peso do bom senso. Bom dia a todos, disse William, sua voz ecoando o suficiente para alcançar cada mesa. Espero que todos estejam desfrutando da estadia. Para aqueles interessados, a visita à propriedade começa em 1 hora. Murmúrios de interesse percorreram a sala. Eu olhei para as portas, meio esperando que Lucy entrasse, ruborizada e com os olhos brilhantes, como se nada tivesse acontecido. Em vez disso, vi Charlotte, a convidada de William na noite anterior, com os olhos pousando em mim com uma inclinação curiosa. Ela era toda elegância, mas havia algo na forma como ela olhava para mim, um sorriso quase cúmplice que fez minha pele arrepiar. Levantei-me abruptamente. Obrigado, Jack. Preciso de ar. Deixei a mesa e a área de refeições para trás, seguindo por um caminho ladeado de hibiscos e frangipanis, seu doce aroma enjoativo no calor da manhã. A propriedade se estendia como um sonho, com caminhos bem cuidados e esculturas de pedra aninhadas sob um dossel de palmeiras. Cheguei a uma clareira isolada onde a brisa do mar cortava a umidade, levantando a tensão que havia se enroscado em meu peito desde a noite anterior. Um movimento atrás de mim me fez me virar. Lucy estava na borda do caminho, seu cabelo solto e pegando a luz como ouro fundido. Ela não disse nada a princípio, apenas me observou com aqueles olhos azuis que guardaram tantos segredos. Eu não tinha certeza se você gostaria de me ver, ela finalmente disse, entrando na clareira. Eu ri com desdém, o som amargo até para os meus ouvidos. Você estava certa em se perguntar. Ela suspirou, um som que parecia carregar anos de cansaço. Mark, precisamos conversar. Eu acho que falamos bastante sobre isso na noite passada, eu respondi, a raiva que havia fervido a manhã toda subindo como uma maré que eu não conseguia conter. Ou você quer esclarecer por que hesitou quando ele fez aquela oferta? Por que até considerou por um segundo? Lágrimas brilhavam em seus olhos, mas ela as piscou de volta. Lucy nunca foi uma pessoa de exibições dramáticas. Eu não ia fazer isso, Mark. Não é tão simples. Então me explique, eu disse, cruzando os braços para impedir que minhas mãos tremessem. Faça-me entender como a mulher com quem construí uma vida foi tentada a jogar tudo fora por o porquê, exatamente. Aventura? Emoção? Não é só isso, ela disse,
dando um passo hesitante para a frente. Trata-se de sentir-se viva, de recuperar algo que eu perdi em algum lugar ao longo do caminho. Antes da casa, antes das crianças, antes de nos tornarmos essas pessoas vivendo vidas paralelas. Você não sente isso também? A mesmice, a previsibilidade sufocante? Suas palavras atingiram uma corda que eu não esperava, uma verdade que eu não queria admitir. Mas estava envolta em traição, envenenada pela arrogante oferta de William. Eu balancei a cabeça. Você deveria ter falado comigo, Lucy. Deveríamos ter enfrentado isso juntos. Não trazido um estranho para nosso casamento. Eu sei, ela sussurrou, sua voz quebrando. Eu sei. E quando ele sugeriu isso, percebi o quão longe eu tinha me desviado. É por isso que eu não disse sim, Mark. Eu não disse sim porque sabia que não poderia fazer isso com você. A confissão pairou entre nós, crua e exposta. Eu olhei para ela, realmente olhei, e vi a mulher de quem me apaixonei, agora sobrecarregada por medos e arrependimentos que eu não compreendia até agora. Então, onde isso nos deixa? Eu perguntei, mais suave desta vez, a ponta da raiva amortecida pelo cansaço. Nos deixa com uma escolha, ela disse. Enfrentar isso, conversar, consertar o que está quebrado. Ou nos afastar antes que possamos nos machucar ainda mais. O silêncio seguiu, o peso da escolha pressionando como um cobertor de chumbo. O som do mar, sempre constante, me lembrou que o mundo ainda girava, mesmo que o nosso parecesse ter parado. Eu preciso de tempo, eu disse, finalmente. Para pensar. Para descobrir se consigo voltar disso. Ela acenou com a cabeça, uma lágrima escorregando e traçando um caminho por sua bochecha. Leve o tempo que precisar. Eu a observei caminhar de volta pelo caminho, sua figura se afastando até ser engolida pela vegetação exuberante. Sozinho, sentei-me em uma pedra aquecida pelo sol e fechei os olhos, deixando o vento e o distante choque das ondas me envolverem. A escolha era minha, mas eu sabia que ela moldaria o resto da minha vida. Os dias que se seguiram na ilha passaram como um sonho febril. Mantive distância de todos, evitando conversas, esquivando-me dos olhares penetrantes de William e recusando as tentativas joviais de camaradagem de Jack. Lucy ficou em segundo plano, respeitando o espaço que eu precisava, mas sua presença era como um peso pressionando meu peito sempre que eu a via de relance pelos terrenos da propriedade. A noite final foi marcada por um grande jantar, uma despedida orquestrada por William para encerrar nossa estadia com um toque de classe. O salão de jantar foi transformado com lanternas brilhantes e música suave, um cenário montado para a celebração, mas o ar estava elétrico, carregado de palavras não ditas e tensões persistentes. Eu hesitei na porta, dividido entre voltar para a solidão do nosso quarto e juntar-me aos outros para manter as aparências. Mark, uma voz chamou suavemente atrás de mim. Lucy estava ali, o vestido prateado que usava captando a luz fraca, fazendo-a parecer etérea, distante. Você vai se sentar comigo esta noite? Eu a encarei, a batalha entre a dor e a saudade lutando dentro de mim. Finalmente, acenei com a cabeça, cansado demais para lutar mais. Encontramos uma mesa perto da janela, a vista do oceano obscurecida pelo reflexo de nossos rostos pálidos e tensos. A noite prosseguiu com brindes e risadas que pareciam fora de sincronia com a tempestade silenciosa na minha mente. William subiu ao palco em um determinado momento, levantando um copo, seus olhos passeando entre Lucy e eu, enquanto falava sobre prosperidade e parceria. A sala irrompeu em aplausos, mas era tão oca quanto o charme do homem. Lucy estendeu a mão sob a mesa, seu toque hesitante, tremendo. Eu não recuei, mas não consegui encontrar a vontade de apertar de volta. Quando a música começou, os casais se deslocaram para a pista de dança. Eu permaneci sentado, assistindo os outros balançarem no ritmo suave, me perguntando como algo tão simples poderia agora parecer tão alienígena. Dança comigo? Lucy perguntou, quebrando o silêncio entre nós. Seus olhos, uma mistura de esperança e medo, procuravam meu rosto. Eu não posso, eu disse, minha voz mal acima de um sussurro. Ela acenou com a cabeça, a sombra da aceitação escurecendo sua expressão. Eu entendo. Uma hora passou, depois outra.
A festa foi se esvaziando, o clima de celebração diminuindo enquanto as pessoas se retiravam para seus quartos. Eu me levantei para sair, mas Lucy agarrou meu braço. Por favor, Mark. Vamos conversar. Uma última vez. Eu suspirei, o peso da exaustão pressionando sobre mim, mas a segui para os jardins. O ar da noite estava fresco, o céu limpo e salpicado de estrelas. Caminhamos em silêncio até chegarmos ao gazebo no extremo da propriedade, um lugar isolado o suficiente para parecer nosso próprio mundo escondido. Você se lembra quando viemos aqui? Ela perguntou, envolvendo os braços em torno de si mesma como se estivesse afastando o frio. Antes de tudo ficar complicado? Claro que me lembro, eu disse, a memória perfurando-me com uma clareza agridoce. Os primeiros dias da viagem, quando a ilha parecia um paraíso, antes que a feia verdade tivesse surgido. Eu gostaria de poder voltar, ela sussurrou, lágrimas traçando caminhos prateados por suas bochechas. Eu gostaria de poder desfazer as coisas que te fizeram duvidar de mim, que te fizeram questionar esta vida que construímos. Não é tão simples, Lucy, eu disse, a tristeza em minha voz surpreendendo até a mim mesmo. Algumas coisas, uma vez quebradas, e não podem ser consertadas. Ela deu um passo mais perto, a distância entre nós se fechando, mas ainda vasta. Eu te amo, Mark. Nunca parei, mesmo quando me senti perdida. Eu abri a boca para responder, mas as palavras ficaram presas na minha garganta, sufocadas por uma repentina e visceral realização de eu a amava. Eu a amava ferozmente, dolorosamente. Mas a base desse amor estava rachada, e não importava o quanto tentássemos, nunca seria a mesma coisa novamente. Um ruído atrás de nós quebrou o feitiço. Eu me virei para ver William parado na borda do jardim, sua expressão indecifrável na luz fraca. Estou o atrapalhando? Sua voz era suave, polida, como sempre. Senti Lucy se tensionar ao meu lado. O que você está fazendo aqui? Eu perguntei, a raiva surgindo rapidamente antes de se dissipar em resignação. Eu pensei em vir pegar um ar, ele disse, dando um passo à frente. A forma como ele olhou para Lucy fez algo estourar dentro de mim, uma espiral apertada finalmente cedendo. Antes que eu pudesse reagir, Lucy se colocou entre nós, sua voz afiada e trêmula. William, por favor. Apenas vá. Ele sorriu, a arrogância que sempre fervia sob sua civilidade borbulhando à superfície. Por quê? Tem medo de que ele descubra algo mais que você não contou? O ar se tornou elétrico, carregado de palavras não ditas e ameaças não verbalizadas. Eu empurrei Lucy para o lado, agarrando William pela gola, o movimento mais instintivo do que intencional. Seu sorriso vacilou enquanto eu o puxava para perto, minha voz baixa e mortal. Você não sabe o que fez, eu sussurrei. Mark, pare. Lucy gritou, puxando meu braço, seu toque tremendo. Mas antes que eu pudesse processar o momento seguinte, antes que a raiva pudesse se dissipar ou a razão retornasse, William se soltou e escorregou. O som suave de surpresa que escapou dele foi cortado quando sua cabeça atingiu a borda de pedra do gazebo com um baque nauseante. O tempo parecia parar, o silêncio que se seguiu mais denso que o ar do oceano. Lucy caiu de joelhos ao lado dele, os dedos pressionados contra seu pescoço. Ela olhou para mim, seu rosto pálido como a luz da lua, os olhos arregalados de terror. Ele não está respirando, disse ela, a voz quebrando na última palavra. O mundo se despedaçou, cada escolha e consequência que eu já conhecera girando para este único momento impossível. Os gritos chegaram momentos depois, pés trovejando em nossa direção, vozes elevadas em confusão e alarme. Mas tudo o que eu conseguia ver era Lucy, suas lágrimas se misturando com o sangue que se acumulava ao redor da forma imóvel de William. E naquele instante, eu soube que não havia como voltar. A vida que tivemos, o amor que um dia nos uniu se estava perdido, enterrado sob arrependimento e a raiva irreversível de um momento.